Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Marcelo Alves, sou professor de língua portuguesa, de literatura, de produção textual e de artes, e também sou doutorando em literatura portuguesa. Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que farei a respeito da poética de Luís Vaz de Camões, especificamente aplicada aos seus sonetos. Antes, de fazermos aqui a análise do soneto que vocês têm à vista, é preciso fazer algumas reflexões, algumas anotações, comentários a respeito de Camões, e do lugar histórico em que ele se insere. Camões supõe-se que tenha sido um poeta português do século XVI, aí por volta de 1500. Aí segunda metade do século XVI. E Camões produziu uma obra assim, fundamental para se pensar não só as concepções, não é, sobre os sentimentos e sobre a razão, do século XVI, como também escreveu obras que estimulam a raciocinar a respeito do lugar de Portugal nesse ambiente histórico. Camões produziu uma obra que se classifica tanto no gênero lírico, quanto no gênero épico, quanto no gênero dramático. O gênero lírico, como todos nós sabemos, é o gênero que fundamentalmente se dedica a tratar dos sentimentos, das emoções, das inquietudes, dos afetos humanos. Então, o próprio adjetivo lírico deriva da palavra lyra, que é uma palavra grega, grega antiga, que remete a um instrumento lira, que é justamente um instrumento utilizado pelos rapsodos na Grécia Antiga para acompanhar os seus poemas, para acompanhar os seus cantos. Então, nós estamos diante, por exemplo, de um poema que pertence ao gênero lírico. Camões também escreveu no gênero épico. Camões fez uma grandíssima obra que trata da nacionalidade portuguesa, do lugar dos portugueses perante o novo mundo, não é? Mas considerando também todos os dilemas, todas as concepções, todos os problemas pelos quais Portugal passava diante de outras nações europeias. Eu estou falando de Os Lusíadas, esse poema longo que trata, que tem como mote a viagem de Vasco da Gama às Índias. E nós acompanhamos esse navegador e as suas aventuras até chegar à Ilha dos Amores. Durante as aventuras, nós somos apresentados a alguns personagens que têm algo a dizer de maneira crítica e de maneira contundente a respeito da situação política, econômica, social e cultural de Portugal de 500. E, para finalizar, nós temos assim, no panorama das obras de Camões, o teatro, o gênero dramático.
a lembrar, né? Quando eu falei sobre o gênero lírico, né, eu mencionei, né, o adjetivo, né, é, tem uma correlação com a palavra lyra, né, que é uma palavra grega. O gênero épico também tem, né, a sua fundamentação na Grécia Antiga, uma vez que, em primeiro lugar, epos é uma palavra que significa, né, narração, né, contar, né, resultado de um ato de narrar, né? E na Grécia Antiga nós encontramos, né, o modelo, né, para a produção posterior, né, de várias obras que se enquadram no gênero épico, né? Eu estou falando de a Ilíada, estou falando também de a Odisseia, que são poemas atribuídos a um dos maiores poetas da literatura ocidental, né? Homero. E agora, tratando, né, do gênero dramático, né? Drama é uma palavra que significa pôr em ação, apresentar, né, representar uma ação, nos deparamos com o teatro, né, o teatro de Camões. Né? Camões escreveu, né, sobretudo comédias, né, influenciadas pela matéria não grega, mas sim latina. Né? Por exemplo, o Anfitrião do Plauto. Né? O Camões também tem uma peça chamada Anfitrião. E, portanto, Camões, né, se consolida como um poeta português que sabe muito bem trabalhar com as referências, com a matéria, com a substância clássica, no sentido de emulá-la, isto apropriar-se de alguns elementos para criar e estabelecer uma espécie de originalidade. Né? Por isso que ele né, um dos poetas mais lidos e comentados, né, durante aí esses, né, 5, 6 séculos. Muito bem. Diante dessa obra extensa, nós selecionamos os sonetos. Né? Os sonetos, que é uma parcela da obra lírica de Camões. Né? Camões escreveu odes, Camões escreveu vilancetes, Camões escreveu cantigas, canções, redondilhas, trovas, quadras, né? E os sonetos. Né? Creio que atualmente, né, haja aí por volta de 160 sonetos coligidos de Camões. Falar no nome de Camões é também falar no nome de vários Camões, porque era muito comum no século XIV, no século XV, no século XVI, né? Uma fragilidade na questão da autoria. Hoje nós sabemos muito bem que é possível chegar próximo, né, de estabelecer a autenticidade da autoria de uma obra. No século XIV, XV, XVI, né, escrever era um ato público e que era também muito difícil assim de precisar a autoria, né? Por exemplo, pode ser que nós leiamos aqui um soneto, né, que foi assinado ou é assinado por Camões, mas que não necessariamente foi ele quem escreveu, porque era prática comum, né, publicizar um texto assinando com o nome de outra pessoa, né, de uma figura ilustre, de uma figura famosa, de uma figura cujo nome nós sabemos que iria popularizar o texto, né? Então, isso é uma questão
da crítica literária, que nesse vídeo seria impossível de tratar com profundidade, mas fica então aqui o registro de que a autoria, o conceito de autoria no século XVI é diferente do conceito de autoria no século XXI. Né? De toda forma, nós teremos que nos enganarmos, né, e encarar tudo aquilo que está nas rimas de Camões como necessariamente poemas assinados, né, e atribuídos, né, a Camões. Muito bem. Ao longo dos vídeos, né, eu falarei mais a respeito do século XVI, das dívidas que o século XVI possui em relação ao Renascimento, não é? Como o Jorge de Sena, né, um famoso, né, um ilustre crítico literário português, diz, Camões escreve no ocaso do Renascimento, isto é, no fim do Renascimento. E escrever ao fim do Renascimento é muito significativo, porque Camões, de certa forma, ao escrever, ainda quer responder a algumas questões que o Renascimento cristalizou, né? Configurou, né? Assentou, né? Que é a questão primordial do homem, né? O homem como a medida de todas as coisas, o homem como essa potência criativa, quase que rivalizando com Deus, né? Nós não podemos, né, negligenciar a ideia de que antes do Renascimento, qualquer iniciativa do homem que estivesse ali quase que qualitativamente próxima das ações de Deus, né? Das ações consideradas teologicamente a Deus, né? Era um risco, era uma espécie de afronta, era uma espécie de pecado e que, portanto, deveria ser redimido, né? Deveria ser, né, motivo de remorso. Né? O homem não poderia se igualar a Deus, né? Ainda que no texto sagrado, né, os homens, né, sejam descritos como imagem, semelhança de Deus. No Renascimento, o homem passa a olhar para a natureza como uma fonte de conhecimento, né? E esse olhar não é um olhar apenas contemplativo, mas é um olhar também que sugere, que estimula, né? Que provoca a ação, a transformação, o uso da razão, o uso do engenho, o uso da arte. O homem, no Renascimento, já é capaz de compreender que ele pode modificar a natureza ao seu bel prazer. Né? Ele pode, né, transformar a natureza para a solução dos problemas que se apresentam diante de si e para o aperfeiçoamento das suas habilidades. Né? Entretanto, o homem do Renascimento sabe muito bem que a razão não está assim alheia às intempéries, às tempestades, às oscilações dos sentimentos. Então, existe, né, na consciência do homem do Renascimento um conflito entre a razão e o sentimento, a razão e a emoção. Camões vai tematizar, né, esse conflito. Ele vai tematizar pegando, né, partindo, né, de uma concepção
platônica e neoplatônica, que já havia sido discutida e muito bem por poetas italianos do século XIV, ou seja, 2 séculos anteriores, né, a Camões, vai beber, né, das reflexões, sobretudo de um poeta italiano chamado Francesco Petrarca, mas também vai, né, corresponder a, digamos assim, oscilações, variações da sua própria região, né, do seu próprio lugar, né? Por isso que Camões não pode ser descrito como um poeta puramente renascentista. Assim como nós podemos dizer também que não houve exatamente um renascimento literário em Portugal, né? É uma questão ambígua que nós trataremos ao longo dos vídeos. O importante dizer nesse momento é que Camões é um poeta que vai tentar conciliar na sua poesia uma visão de que o amor é um amor atrelado ao bem, que nos salva, que nos aproxima do divino, portanto, uma visão neoplatônica do amor, a visão um tanto quanto negativa e um tanto quanto pessimista do amor. Camões também entenderá na sua poesia que o amor leva à perdição, que o amor nos tira do campo, do caminho, do juízo, do engenho, da razão, que em alguns momentos, né, na disputa entre a emoção amorosa, né, entre o sentimento amoroso e a razão, o sentimento amoroso ganha e ganha de lavada, né? A razão em alguns momentos não é páreo para a força, a intensidade, a presença, a ação do amor. Então, fiquemos inicialmente com essa ideia de que Camões vai refletir, e refletir aqui não é uma palavra comum, mas sim uma palavra carregada de investimento filosófico, uma vez, né, que no Renascimento, né, há também um compromisso em organizar o pensamento filosoficamente. Então, Camões defende uma tese na sua poesia, ele faz a demonstração dos seus argumentos na sua poesia, ele chega a uma conclusão, a um raciocínio lógico, né, sobre, né, as duas facetas radicalmente opostas do amor. Ora, né, dito isso, nós podemos passar para esse soneto, que é o soneto número 1 de um volume que é utilizado aí, né, muito frequentemente, chamado Rimas. Esse soneto, ele não tem título. Os sonetos do século XIV, XV, XVI, XVII, até no máximo até a segunda metade do XVIII, não eram titulados, né? O título, enquanto elemento pré-textual, indicador de uma chave de leitura para determinado texto, só surge aí no século XIX, assim como a questão da autoria. A gente fala disso depois. Então, o soneto número 1 começa com o verso "enquanto quis fortuna que tivesse". Ao referenciarmos os sonetos de Camões, sempre é importante fazer referência ao primeiro verso. O primeiro verso de um poema
chama-se incipit, é uma palavra latina. I-N-C-I-P-I-D. Incipit, é assim que se pronuncia. É uma forma, né, de fazer a referenciação a textos que não têm título. Né? Então, o primeiro verso, né, enquanto quis fortuna que tivesse, é o verso que nos traz, assim, né, a possibilidade de referenciá-lo em qualquer momento, qualquer situação sociocomunicativa. O soneto diz assim: enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor que aviso desse minha escritura a algum juízo isento, escureceu-me o engenho com tormento para que seus enganos não dissesse. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são, e não defeitos, e sabei que segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Agora vamos analisar, né? Vamos analisar esse soneto, tanto em relação à forma quanto em relação ao conteúdo, né? Primeiramente, em relação à forma, vejam que eu falo a todo momento em soneto, soneto, soneto. Né? Soneto é uma forma poética, lírica, fixa. Como vocês podem ver, o poema diante, né, de vocês possui 4 estrofes, 2 de 4 versos e 2 de 3 versos. As 2 primeiras 4 versos, as 2 últimas de 3 versos. Né? Isso é uma forma fixa que chama-se soneto e que não foi inventada por Camões. Camões, né, apropriou-se positivamente de uma forma inventada e popularizada por Francesco Petrarca. O que significa que no século XV, no século XVI, quem quisesse fazer poemas para popularizá-los, né, digamos assim, né, e para assim estabelecer um compromisso com a tradição, teria de fazer sonetos. Lembrando, Camões não escreveu só sonetos, mas Camões torna-se, digamos assim, famoso, né, do ponto de vista lírico pelos seus sonetos, pela qualidade dos seus sonetos, né, pelo tema dos seus sonetos, pelo raciocínio e pela linguagem ali empregada nos sonetos. 4 versos nas 2 primeiras estrofes, 3 versos nas 2 últimas estrofes no soneto. Há um outro aspecto técnico que também deve ser levado em consideração. É um aspecto que está relacionado à cadência do poema. Né? Ou seja, a possibilidade rítmica, não é, na declamação, na oralização desse texto lírico. Enquanto quis fortuna que tivesse, é possível contar as sílabas métricas desse primeiro verso da seguinte forma: enquanto quis fortuna que tiver. Se. Reparem que a última palavra do verso, tivesse, possui a sílaba tônica no vé. Né? E do ponto de vista até da prosódia, né? Nós brasileiros, né? Nós abrimos as vogais, né?
os portugueses geralmente fecham as vogais. Então é bem provável que a época de Camões lesse-se da seguinte forma: enquanto quis fortuna que tivesse esse E fechado, né, do tivesse e não tivesse, né? Até também para reforçar a rima com escrevesse, porque nós não lemos, né, escrevesse, né, nós lemos escrevesse. Bem, o interessante é que nessa contagem, né, das sílabas métricas do primeiro verso, verificamos que há 10. Enquanto quis fortuna que tivesse. E a última sílaba da última palavra, não sendo tônica, é descartada. 10 sílabas métricas, né? Nos estudos literários, nos tratados de poética do século XIV, do século XV, do século XVI, empregava-se um nome técnico, que provavelmente, né, vocês já devem ter ouvido falar, e que se chama decassílabos, versos de 10 sílabas métricas. Ou então, um outro nome, heróicos, versos heróicos, que significa a mesma coisa, 10 sílabas métricas. Se nós analisarmos cada verso desse soneto, verificaremos que ele contém, né, em cada verso, 10 sílabas métricas. Esperança de algum contentamento, esperança de algum contentamento, e o tu, né, é uma sílaba átona em relação ao men, portanto ela é descartada. Reparem também que há alguns momentos em que se faz a ligação, né? Porque é muito difícil na oralidade, né, nós falarmos de algum, separando o E com o A, né? Do ponto de vista fonético, né, o A é uma vogal baixa, né? E enquanto que o E é uma vogal semibaixa, né? Então não há muita dificuldade, né, em nós quase que omitirmos o e unirmos a consoante D com a vogal A, ficando esperança de algum, de algum, de algum, né, de algum contentamento. E nós repararemos que há vários momentos aqui, né, durante o soneto, né, na leitura do soneto, em que a mesma ligação ocorre, né? Geralmente vogais que têm a mesma altura ou altura parecida, né? Há aí uma ligação entre o E e o A, entre o E e o I, né? Entre o O e o U, certo? Muito bem. Assim como há também algumas ligações entre palavras como efeitos escrever-se. Repare que é muito difícil nós dizermos efeitos escrever-se. Na leitura, na oralização, o S, né, ele acaba se tornando, né, acaba se sonorizando, né? Acaba se tornando uma sibilante, né? Z, escrever-se, efeitos escrever-se, né? Uma sibilante sonora, né? E não surda. Noções de fonética que é sempre bom mencionar. Bem, agora, do ponto de vista sintático, é preciso também ter um pouco de atenção. Por quê? Porque era comum, né, nos séculos XIV, XV e XVI, que para efeito, não é, de rima, para efeito de estabelecimento de sílabas métricas, houvesse algumas inversões sintáticas. É preciso lembrar que
em língua portuguesa, a ordem canônica, a ordem, né, natural, né, dos termos de uma oração é sujeito, verbo e complementos. Então, Maria comprou 2 camisas ontem no shopping. Ou no shopping ontem. Né? Essa é a ordem canônica, né? A ordem natural. Sujeito, Maria, verbo, comprou, complemento verbal, né? Um objeto direto, 2 camisas. E os adjuntos adnominais, né? No shopping, de lugar, e ontem, de tempo. Qualquer alteração, né, nessa ordem desconfigura, né, justamente a ordem direta. Né? Então, ontem Maria comprou 2 camisas no shopping. Ou no shopping ontem Maria comprou 2 camisas. Ou 2 camisas Maria comprou ontem no shopping. A língua portuguesa permite, né, assim como outras línguas, a fazer, né, essas inversões. E, né, Camões usou com maestria essa possibilidade. Portanto, enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, né? Como é que é? Enquanto fortuna quis que tivesse esperança de algum contentamento, e reparem que tivesse um verbo cujo sujeito não é fortuna, e sim eu. Então, devemos ler da seguinte forma: enquanto fortuna quis que eu tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Me fez o gosto de um suave pensamento me fez que escrevesse seus efeitos. Essa é a ordem direta. Reparem que fortuna não é dinheiro, não é riqueza, mas sim destino. Fortuna é a palavra aí que faz referência ao destino, né? Ao acontecimento, né? À sucessão de eventos que formam as nossas vidas, né? Então, enquanto, né, durante, né, enfim, um tempo em que a fortuna quis que o eu lírico, né, ou o sujeito poético também é um termo também utilizado, né, que eu, né, esse sujeito tivesse esperança de algum contentamento, de um contentamento qualquer, e o algum aí é um pronome indefinido, né, que justamente, né, vem a calhar com o campo semântico da fortuna, porque o destino ele é imprevisível, né? Assim como algum contentamento é um contentamento a ser descoberto. Né? A esperança também, né, é não só um sentimento, né, de, enfim, de que as coisas podem ser melhores, né, como também tem a sua raiz no verbo esperar, né? Espera-se algo que nós não sabemos. Então, enquanto fortuna quis que eu tivesse esperança de algum contentamento, então no campo das incertezas, no campo, né, da espera, no campo, né, da indefinição, até mesmo do contentamento. O gosto de um suave pensamento, o gosto aqui no sentido não denotativo, né, gosto paladar, mas o gosto, né, no prazer, né,
sei lá, num, na aclamação, né? No sabor, né? Enfim, o gosto de um suave pensamento me fez que escrevesse seus efeitos. Efeitos aí, não é? Não do suave pensamento, né? Mas, assim, não só do suave pensamento, mas também da fortuna, né? Efeitos do suave pensamento e efeitos também, né, da fortuna, conjugados aí. Porém, veja, né, que há uma adversativa, o porém aí, né, um conectivo adversativo, ou seja, entre a primeira estrofe e a segunda estrofe há um raciocínio dialético, um raciocínio de tese e antítese, né? Enquanto o primeiro, né, traz uma afirmação, né, a primeira estrofe traz uma afirmação com um valor temporal, porque tem ali, né, a conjunção enquanto, e na segunda estrofe a presença inicial do conectivo porém, mas, né, contudo, todavia, né, que tem o mesmo significado. Porém, temendo o amor, que aviso desse minha escritura a algum juízo isento, vamos, né, fazer aqui o jogo, né, do quebra-cabeça. Porém, amor, temendo que minha escritura desse aviso a algum juízo isento, repito, porém, amor, temendo, oração, né, aí subordinada, né, uma oração, né, que tem aí o gerúndio, né, temendo amor, né, que eu desse, que minha escritura, na verdade, né, o sujeito, minha escritura desse aviso, aviso aí objeto direto do verbo dar, né, enquanto que minha escritura é sujeito, né, do verbo dar. Desse aviso a algum juízo isento, a algum juízo isento, objeto indireto do verbo dar. Então, amor temendo que minha escritura desse aviso a algum juízo isento, ou seja, o amor com letra maiúscula é o amor entidade que tem poder, né, de acometer, né, de inflar, de alocar amor com letra minúscula nos homens. Então é uma entidade mesmo. Né? Amor temendo, né? Amor teme. Olha que interessante. O amor teme. O amor tem, né, ali um receio, né, de que a escritura, o poema, a obra literária, a peça poética desse sujeito desse aviso, né, desse anúncio a algum juízo isento, anúncio do quê? Dos efeitos, do contentamento, da fortuna, a algum juízo isento, a alguma cabeça isenta, sem perceber ou sem considerar ou sem reparar nos efeitos do amor, nos efeitos do contentamento. Esse mesmo amor escureceu-me o engenho com tormento, para que seus enganos não dissessem. Então, o amor escureceu-me o engenho, né, a habilidade, o pensamento, a razão, com o tormento. Usou o tormento para escurecer, com a finalidade de não, né, o sujeito dizer os enganos do amor. Então aqui o amor é pintado de maneira negativa, né? O amor é pintado aqui de maneira temerosa,
o amor é pintado de uma maneira que tenta impedir o sujeito de dar conhecimento ao outro. E é importante reparar que a questão aqui, uma das questões primordiais é o compartilhamento do conhecimento sobre o amor, que só se dá através de uma reflexão filosófica sobre o amor na poesia. Ó vós quem? Vocês, leitores, aqueles, né, que o amor obriga a ser sujeitos, subordinados a diversas vontades. Diversas vontades. Diversas aqui é um adjetivo, não é? Que não só indica a questão da quantidade, porque diversas remete à pluralidade, né? A muitas, mas também remete à variabilidade, à diferença, né? Ou seja, há muitas vontades diferentes. Há diversas vontades. Vontade de quem? Do amor. Quando lerdes, num breve livro, casos tão diversos, quando o leitor, né, leitores, lerdes, num breve livro, o meu poema, a minha coletânea de sonetos, né, casos, experiências, né, testemunhos, situações tão diversos sobre, né, as vontades. Então, uma palavra importantíssima, né, que pode substituir a palavra casos e que é a tônica dos poemas de Camões e, enfim, do ambiente de época do século XVI, a experiência. A experiência também é um local, é um momento que recolhe conhecimento, tão válido quanto o conhecimento especulativo da filosofia, do raciocínio. Né? Quem experiencia algo também tem alguma coisa a dizer que sirva como lição dessa situação, da situação vivida. Casos, experiências. Quando lerdes, né, esses casos, verdades puras são. Então a experiência também tem um grau de verdade. Verdade pura. E não defeitos, e não algo diverso da verdade. Né? Não algo que seja aproximado de uma mentira. E sabei, leitores, que segundo o amor tiverdes, sabei que cada amor que vocês tiverem, né, de acordo com o grau, com a intensidade, com, né, as qualidades do amor que cada um tem, terás, né, um entendimento dos meus versos. Só quem ama poderá compreender, né, os efeitos do amor. Só quem ama poderá compreender, né, a enganação do amor, né, a rivalidade do amor com o engenho, a obstrução que o amor realiza em relação ao engenho. O amor impede que o engenho coloque no sujeito amante a consciência de que no fundo, o amor também subordina as pessoas, né? Entre aspas, escraviza as pessoas, né? Engana, né? Cega as pessoas. Então esse é um simples, né? Porém, né, profundo, soneto de Camões. Reparem que é um soneto que trata, né, de um amor, mas de um amor que impede a razão. É um soneto que conclama os leitores a entender, né, esses processos, né, ilusórios do amor. Né? É um poema que
aposta na capacidade da poesia de trazer a verdade através da experiência, né? O que é o amor, né? Então é um poema recheado, né, de significações e poderíamos ficar aqui muitos momentos falando a respeito, né, das minúcias, dos detalhes, né, de significado de cada verso, do uso de cada palavra. Para finalizar, voltemos então a uma questão técnica, porque veja, tivesse rima com escrevesse. São dois verbos, né, que estão aí no subjuntivo. Contentamento rima com pensamento. São duas palavras, né, que contêm aí substantivos, né? São duas palavras substantivas, né? São dois versos constituídos por palavras substantivas, né, que rimam entre si. Na segunda estrofe, né, desce e dissesse, volta, né, aí o subjuntivo, né, pretérito imperfeito do subjuntivo. Isento e tormento, né, também são dois substantivos, né? Não, minto, na verdade, isento é um adjetivo e o tormento é o substantivo. Já nos tercetos, né, temos sujeitos e defeitos, né? Sujeitos substantivos, defeitos substantivos, lerdes e tiverdes, né? Aí nós temos dois verbos, né? No futuro, né? E diversos e versos, né? Aí nós temos aí um adjetivo, casos tão diversos, né? E um adjetivo, né? Analítico, né? No grau, né? Comparativo, né? Casos tão diversos. E versus um substantivo. Portanto, se nós pudéssemos estabelecer um esquema de rimas desse poema, teríamos tivesse, escrevesse, letra A, para cada, né, par de rimas. E contentamento e pensamento, B. Né? Então ficaria A, tivesse, B, contentamento, B, pensamento e escrevesse A. O mesmo se sucede com a segunda estrofe e entre os tercetos, né, podemos dizer assim que o esquema é o seguinte: sujeitos A, defeitos A, lerdes B, tiverdes B, e diversos C versus C, ABC, ABC. Em teoria da versificação, né, nos tratados, né, que se dedicam a esquematizar, né, as rimas, esse tipo de rima chama-se rima interpolada ou intercalada, né? A, B, B, A, B, B, A. Né? ABC, ABC. É uma qualidade estética fundamental, né? As rimas. As rimas são importantes, né? Porque também trazem a musicalidade do poema. Né? E não é fácil. Não é fácil fazer esse tipo de rimas, né? Portanto, também é um testemunho do quanto Camões, né, esteve comprometido com a arte poética, né, com a arte de fazer poesia lírica. Né? Fazer um poema em forma de sonetos, com 10 sílabas métricas, e rimando, né, interpoladamente, é trabalhoso. O que nos permite afirmar também que poesia não é somente inspiração. É claro que, enfim, a inspiração, a criatividade, o gênio é importante, mas também deve-se lapidar, de certa forma, e muitos poetas fizeram isso bem, o gênio, a criatividade, a inspiração por meio do trabalho com a linguagem,
trabalho com as rimas, trabalho com a sintaxe, trabalho com o léxico, trabalho com as sílabas métricas. Bem, encerramos este vídeo com 50 minutos, tratando de alguns aspectos históricos, biográficos, contextuais, né, de Camões, mas o que é muito importante, mais importante, é fazer a análise estilística e temática da ordem da crítica literária dos seus sonetos, como forma, né, de estudo, de preparação para concursos diversos, né, e, enfim, conteúdos programáticos das escolas, né, da área, né, da disciplina de literatura. Portanto, ficamos por aqui e aguardem um próximo vídeo. Até breve. Uhum.